Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da Comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. Os que trouxeram a Bíblia, vamos ler o livro da criação, livro do Gênesis, no capítulo de número 13. Gênesis, capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 1, que está escrito assim: Saiu, pois, Abrão do Egito. Eu já vou começar chamando ele de Abraão, ok? Não vai alterar, a soma dos fatores altera o produto, vamos lá. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que ele tinha, e Ló com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar primeiro onde estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló ia com Abraão, e este também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo os cananeus ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim, entre ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Então peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos, viu toda a campina do Jordão, como era toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e rumou para o oriente. Separaram-se um do outro. Abraão foi habitar na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram muito maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? Enquanto nós estávamos orando essa tarde, o Espírito de Deus, ele levou meu coração a pensar nestes dois personagens, Abraão e Ló. A Bíblia nos revela que eles eram parentes, eram familiares. Abraão era tio de Ló. Ló era filho de Naor, o irmão de Abraão. Eram ricos, eram prósperos, eram abastados. Aí, olhando de maneira mais precisa, mais perscrutadora para a história deles na Bíblia, alguma coisa muito forte me chamou a atenção. E o que é que me chamou a atenção? O Espírito de Deus me fez olhar para o final das suas histórias. Me fez olhar para o final da história de Abraão e o final da história de Ló. Me fez olhar com calma, com diligência, de maneira mais profunda, para o fim da vida de Abraão e para o fim da vida de Ló. Se você for ler a história destes na Bíblia, a partir deste capítulo 13, principalmente, vai perceber que Abraão, ele terminou os seus dias de maneira muito louvável, de maneira muito honrada. Morreu próspero, morreu rico e próspero são coisas bem diferentes. Ele morreu farto de dias, diz a Bíblia, em boa velhice. Durante praticamente um mês, que era o luto normal dos israelitas, dos hebreus, dos judeus naquela época, pessoas vinham de longe para honrar a memória de Abraão. Depois disto, ele foi considerado como o pai da fé. Depois da sua morte, ele ficou conhecido como amigo de Deus. Ficou conhecido também como pai de uma nação.
As três grandes religiões, como o cristianismo, judaísmo e islamismo, respeitam, veneram, conceituam, aplaudem muito Abraão. Depois da sua morte, você percebe que Jesus, ao tentar falar de maneira pormenorizada sobre os céus, como os céus é lindo, como o céu é maravilhoso, na parábola do rico e do Lázaro, ele vai chamar o céu de seio de Abraão. Todas as vezes que Deus queria se revelar a alguém, a Moisés, a Josué, qualquer outro personagem, você percebe claramente uma alegria em Deus, um prazer em dizer: eu sou o Deus de Abraão. Terminou bem, terminou de maneira fantástica, de maneira memorável, terminou seus dias de maneira muito honrada. Quando você olha para o final da história de Ló, você não percebe a mesma coisa. Ló termina os seus dias, ele, sua esposa, suas filhas e seus genros, de maneira bem triste, bem drástica, trágica. Eles foram expulsos de Sodoma, foram despejados da sua casa. Assim vai começar a terminar os seus dias. Foram obrigados a fugir de Sodoma. E quando estes fogem, infelizmente a mulher de Ló, com saudades de Sodoma, olha para trás, desobedecendo uma ordem imperativa de Deus para que assim não o fizesse. E ao fazê-lo, ela se transforma numa estátua de sal e morre. Na metade do caminho ele fica viúvo. Na saída de Sodoma ele perde a esposa. Dali em diante Ló vai viver com as suas filhas dentro de cavernas. Toda a riqueza que este homem possuía acabou, se extirpou, se consumiu. Em razão de viver com as suas filhas de caverna em caverna, Ló infelizmente se torna num alcoólatra, se torna num bêbado. E é num desses momentos de vulnerabilidade emocional, onde ele está mais para lá do que para cá, as filhas se aproveitam, de forma proposital o embriagam, e ele, bêbado, tem relações sexuais com as próprias filhas, e as duas conseguem engravidar do próprio pai. Ló, através de uma atitude de incesto, se torna não somente pai das filhas, mas pai dos filhos das filhas. Uma filha teve um filho chamado Amon, a outra filha teve um filho chamado Moabe. De Amon derivou-se, os descendentes são os amonitas, de Moabe os moabitas. Duas nações inimigas, duas nações rebeldes, duas nações opositoras, duas nações que sempre desobedeceram, tentaram atacar Deus, sua palavra e o seu povo. Imagine, Abraão deixou um legado, Isaac deixou um legado, Jacó, que se transformou em Israel, uma nação, e Ló deixa esse legado. Duas nações promíscuas, devassas e perversas. Por que fins tão diferentes? Andavam juntos, eram familiares, eram próximos, tio e sobrinho, serviam a Deus, tinham tudo daquilo que precisavam. Por que fins tão distintos? Porque Abraão termina os seus dias de maneira vitoriosa, vencedora, triunfante. Porque é que Ló termina a sua vida de maneira caótica, marcada, estigmatizada pela derrota, pelo fracasso, pela vergonha. Olhando para a história deles, então, o Espírito de Deus me mostrou várias respostas a essa pergunta: por que tiveram fins tão diferentes e tão, vamos usar a palavra aqui, esquisitos, né? Porque o cara é honrado e o outro é derrotado. Dentre tantas as respostas, a resposta que o Espírito Santo imprimiu no meu coração, que mais me fez pensar sobre isso, foi esta: todas as vezes que você olha para Abraão na Bíblia, você vai perceber Abraão sempre seguindo a direção de Deus.
As poucas vezes que você encontrar Ló na Bíblia, você vai perceber que esse camarada, ele vivia buscando um rumo para a sua vida. Porque fins tão distintos, tão diferentes, porque Abraão vivia seguindo a direção de Deus. E Ló vivia buscando um rumo para a sua vida. Direção e rumo. Palavras que parecem sinônimas e não são. Palavras que parecem iguais e não são. Elas não somente são diferentes no aspecto gramatical, na sua estrutura etimológica, mas sobretudo elas são diferentes no aspecto conceitual e espiritual. Não entendi, pastor. Direção tem a ver com Deus. Rumo tem a ver com você. Direção tem a ver com a escolha de Deus para você. Rumo tem a ver com a sua própria escolha. E é aqui que nós vamos entender porque eles tiveram fins tão diferentes. Olhou para a Bíblia, vai encontrar Abraão seguindo a direção de Deus. Capítulo 12 do Gênesis, Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, deixa teu pai e vai para uma terra estranha que eu vou te direcionar. A partir de hoje, Abraão, eu sou o teu GPS. Eu sou o teu guia, eu sou o teu protetor e eu sou o teu salvador. A partir dali, Abraão só ia para onde Deus o direcionava. É bem verdade que Abraão não é perfeito, assim como você não é, eu também não sou. Teve 2 momentos na vida de Abraão que infelizmente custaram muito caro. Ele abriu mão da direção de Deus para se apropriar desta prerrogativa, dessa autoindependência de escolher para si um rumo. E não deu certo. Houve uma grande fome na terra. E ao invés de Abraão ficar no lugar que Deus lhe direcionou, ele por conta própria busca um rumo indo para o Egito. E lá chegando, Faraó e os seus príncipes olharam para a esposa de Abraão, Sara. Faraó quis deitar com Sara. Abraão logo entendeu: se deitarem com você, Sara, eu morro. Então, para que eu não morra, Sara, diga a Faraó que você é minha irmã. Então eles vão Faraó vai deitar com você, vai poupar a minha vida. Olha, quem busca rumo, ao invés de seguir a direção de Deus, já começa a viver em mentira. Porque está por conta própria, tem que mecanizar, tem que usar o jeitinho brasileiro, tem que mexer os pauzinhos. Já a direção de Deus é perfeita, você não precisa fazer nada, dá tudo certo. Mas no rumo, ele mentiu. Se Deus não intervém, a promessa de Deus seria cancelada na vida deste homem. Ele vai embora do Egito, vai. Mas olha o problema de ter ido. Ele vai embora do Egito com uma escrava egípcia, Agar, que daqui a pouco vai ser determinante, preponderante para um outro problema na vida dele. Porque lá na frente, Sara acha que Deus está demorando muito com a promessa. Então Sara diz, seguindo o próprio rumo, a própria escolha: Abraão, deita com a nossa escrava egípcia Agar, tem um filho com ela, e pronto, já ajudamos Deus na realização da promessa. No primeiro erro, ao descer para o Egito, Deus interviu. No segundo erro de Abraão com Agar, Deus não intervém. Deus, Ele tem momentos que Ele intervém na nossa vida, mas tem momentos que, se você não aprender com o erro, Ele deixa você por conta própria. E em razão de você abrir mão da direção para abraçar o rumo, vai colher consequência terrível. E Abraão colheu uma consequência terrível que eu e você vivemos no mundo hoje e ainda sofremos com ela. Graças a Deus que Abraão corrigiu a rota e por isso terminou a sua história de maneira feliz, de maneira alegre, de maneira honrada. O problema não é você errar, o problema é você não corrigir o erro. O problema não é errar, o problema é persistir no erro. Aí você olha para Ló na Bíblia, você nunca vai encontrar Ló buscando a direção de Deus. O texto em que acabamos de ler, diz a Bíblia: e Ló levantou os olhos para toda a campina do Jordão, olhou bem para Sodoma e rumou para lá. Nunca buscou uma direção, nunca consultou a Deus, fez de Deus seu guru, seu mentor, seu conselheiro. Segundo erro,
a segunda atitude de Abraão, que vai determinar porque ele teve uma história feliz, um final de história honrada, e Ló, um final de história trágica. Olhou para a Bíblia, claramente você percebe, Abraão, ele só se movia em torno da promessa de Deus. Escute bem isso. Abraão só se movia em torno da promessa. Onde? Para onde ele ia tinha a ver com a promessa. Não era tanto o lugar para onde ia. O que movimentava o coração, a mente, a emoção de Abraão era a promessa. Deus fez uma promessa para ele. E perceba que no capítulo 13, Deus não faz mais a promessa. Deus fez silêncio. Aí você pensa, por que Deus fez uma promessa e não tornou a fazê-la? Melhor, por que quando Abraão abre mão de Ló, é que Deus volta a falar com Abraão sobre a promessa? Quem sabe Deus no passado fez algumas promessas para você, e de um tempo para cá ele parou de reafirmar, de fazer as promessas. Qual é o problema, pastor? Quem sabe você está andando com o Ló. Enquanto a gente anda com o Ló, Deus cessa as promessas. Mas a partir do momento que a gente abre mão de Ló, Deus volta a nos comunicar as promessas. Quem sabe essa noite não está na hora de você abrir mão de algum Ló que está impedindo a realização da promessa de Deus na sua vida. Estão entendendo? Então eu acabei de lhes dizer que Abraão vivia em torno das promessas. E Ló vivia, se movia em torno das propostas humanas. Pergunta para o teu irmão, você se move em torno da promessa ou em torno da proposta dos homens? Pergunta para ele, você se move em torno da promessa de Deus ou da proposta do homem? O que é que move você? O que é que movimenta você? O que é que fibrila a tua alma? O que é que te empolga? O que é que te encanta? O que é que faz teus olhos brilhar? A promessa ou a proposta do homem? Olhou para Ló, nunca que ele se moveu por causa de uma promessa. Você não vê na Bíblia Deus fazendo uma promessa. Mas Abraão faz uma proposta. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você for para cá, eu vou para lá. Ele aceita a proposta de Abraão. Ele aceita a proposta de 5 reis de Sodoma. Ele aceita a proposta, só não aceita a promessa de Deus e nem a dos anjos. Terceiro, você percebe que Abraão não somente segue a direção de Deus, não somente vive em torno das promessas, mas toda a vida dele, caprichosamente, para onde ele ia realizar a promessa, ele edificava a Deus um altar. Sabe quantas vezes a palavra altar aparece aqui na vida de Abraão? 33 vezes. Quantas vezes Abraão fez o sacrifício? 33 vezes. Jesus morreu com 33 anos. Ele foi o verdadeiro altar, o verdadeiro sacrifício de Deus na terra. Abraão ficou conhecido como o homem que ofereceu o próprio filho a Deus no altar como sacrifício. E Ló? Ló nunca edificou a Deus um altar. E diferente de Abraão, que oferece o filho Isaque a Deus, escute, Ló ofereceu as suas 2 filhas ao diabo. Abraão vive seguindo a direção de Deus, vive em torno das promessas, vive edificando altar. A Bíblia fala sobre isso 33 vezes. Ló vive buscando um rumo para a sua vida, só vive em torno das propostas dos homens. Você só vê Ló andando com o homem, nunca erigindo, levantando a Deus um altar. E onde fecha essa distinção entre os dois? Diz a Bíblia, que de tenda em tenda Abraão chegou e habitou em Canaã. Ló de tenda em tenda foi se estabelecer em Sodoma. Canaã significa cidade de Deus. Sodoma significa cidade do pecado. Porque os dois tiveram fins tão distintos, absurdamente diferentes, porque Abraão resolveu se fixar na cidade de Deus, mas Ló preferiu ficar na cidade do pecado. Pergunta para alguém perto de você, onde é que você está estabelecendo a tua tenda? Em Canaã ou em Sodoma? Tem alguém entendendo o que é que o Espírito Santo está falando aqui essa noite, gente?
Diferença que nos leva a entender porque Abraão teve um final de história feliz e Ló teve um final de história triste. Porque Abraão vivia seguindo a direção de Deus, levantava altar, vivia em torno das promessas. Ló nunca, mas nunca consultou a Deus, vivia de rumo, escolhia um rumo, procurava um rumo, nunca levantou um altar a Deus. A história de Ló, infelizmente, é essa que você acabou de perceber. Agora, pastor, apenas isto nos leva a entender o porquê eles tiveram fins tão diferentes? Apenas isto não. Isto, sobretudo, vai nos revelar algo mais profundo e vai te fazer entender por que tiveram fins tão diferentes. O que, pastor Jean? Quem busca a direção de Deus, quem vive em torno das promessas de Deus, quem vive levantando altar, edificando altar para Deus, sempre vai ter um comportamento diferente de um Ló na vida. Não, você precisa entender isso. Quem vive em torno da promessa de Deus, quem vive edificando um altar para Deus, quem vive buscando a direção de Deus para a sua vida, nunca vai ter um postulado igual o de um Ló, nunca vai viver igual a um Ló, nunca vai pensar igual a um Ló, e é esse comportamento que vai determinar na nossa vida ou sucesso ou fracasso. Por que tiveram fins diferentes? Porque estas escolhas que Abraão e Ló fizeram diferentes, eram resultados de comportamentos diferentes. E pastor, como é que eu vou conseguir enxergar o comportamento diferente desses dois, que determinam um final de história feliz e um final de história trágico? A partir do capítulo 14, você vai encontrar Abraão em Canaã e Ló em Sodoma. A partir daqui, o comportamento deles vai revelar os passos que eles estão dando para legitimizar um fim feliz e um fim trágico. Olha aqui a história. Quando Ló foi para Sodoma, pastor amigo, ele acabou de abrir mão da autoridade espiritual de Abraão sobre a vida dele. Vou repetir. Quando Ló foi para Sodoma, ele acabou de abrir mão da autoridade espiritual de Abraão sobre a vida dele. Ora, se Ló abre mão da autoridade espiritual de Abraão, a quem ele vai se subalternar? A quem ele vai se submeter? A quem ele vai bater continência? A quem ele vai prestar contas? A 5 reis de Sodoma. A 5 reis devassos, promíscuos, imorais, terríveis. A autoridade espiritual que está sobre a tua vida ajuda a determinar o fim que você vai ter, a história que você vai ter, como vai autenticar o porquê do teu comportamento. Não, você não entendeu isso? Eu vou repetir. Cuidado com quem coloca a mão sobre a sua cabeça. Aqui eu estou falando de esposo, de esposa, de irmão, de pai, de filho, de patrão, não é só eclesiástico não, isso aqui é autoridade. Estão entendendo? Olha como isso é sério. A partir do momento que Jesus entra na sinagoga de Nazaré, levado por José, e você já vê Jesus aos 12 anos indo tanto para o templo quanto para a sinagoga, dos 12 anos aos 30 anos, qual era a autoridade espiritual sobre a vida de Jesus? Caifás. Me mostre um milagre de Jesus. Me mostre uma cura. Mas a partir do momento que Jesus se submete à autoridade espiritual de João o Batista no Jordão, como autoridade espiritual, só pode te batizar quem tem autoridade espiritual sobre você. Não é qualquer pessoa que te batiza, é quem tem autoridade. Enquanto Jesus está debaixo da autoridade de Caifás e de Anás, nada. Quando Jesus se submete à autoridade espiritual de João o Batista, os céus se abrem, Deus fala e o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus.
Vou nem perguntar porque o Espírito Santo já te fez você entender o que ia falar aqui. Quando Ló se subalterna a estes 5 reis, isso revela, legitimiza, autentica o comportamento que Ló está tendo em Sodoma. Como assim, pastor? A Bíblia diz que 4 reis, repitam, 4 reis. 4 reis, com número de exército infinitamente menor, veio, venceu 5 reis de Sodoma, levou Ló, as filhas, a esposa, os genros e todos os seus servos e bens cativos. A Bíblia diz que Abraão está em Manre, edificando um altar ao Senhor. O que é que Abraão estava fazendo em Manre, debaixo do carvalho? Adorando a Deus. Um dos servos de Ló escapou e correu até Manre e disse para Abraão, quando ele chega, Abraão está de joelhos, com os braços levantados, adorando a Deus em frente àquele altar. Quando o servo que escapou chega, conta a história para Abraão, você não vê em nenhum momento Abraão se desesperar, se desequilibrar emocionalmente, perder o eixo, perder o norte, perder o sentido, e nem puxar os cabelos da cabeça, porque quem está no altar da adoração, a notícia ruim pode chegar, ela pode até te afetar, mas ela não vai te tirar do propósito, não vai te tirar da presença, porque você sabe em quem você tem crido. E se você está adorando, o Deus que te vê adorar não vai deixar você na derrota, mas vai fazer alguma coisa para mudar a circunstância. Há uma outra verdade aqui, a notícia ruim chegou enquanto Abraão estava adorando. Não é porque nós estamos adorando a Deus que estamos isentos de recebermos notícias ruins. O que Abraão fez? Imediatamente ele reuniu 318 homens para ir até onde Ló estava preso, a fim de libertá-lo, a fim de resgatá-lo, a fim de salvar a família, salvar quem era o seu sangue. Abraão reúne 318 homens e percorre 200 e poucos quilômetros a chegar até Dan. Aquela região é uma região muito íngreme, altamente perigosa, desfiladeiros, precipícios. Só que Abraão colocou algo no seu coração: não existe preço para resgatar a minha família, não existe nada mais importante do que ter os meus, então eu estou disposto a enfrentar 200 e poucos quilômetros, a fim de ver a minha família salva, resgatada. Deixa eu perguntar algo para você: quantos quilômetros você está disposto a percorrer a fim de salvar a tua casa? A fim de resgatar a sua família? A fim de livrar quem você ama? Ele foi com 318, pastor, mas o número de homens que Abraão tinha não era infinitamente menor do que o exército dos 4 reis? Sim! Gente, o importante não é com quantos homens você vai, o importante é com quem você está indo. Era 318, mas Abraão estava indo com aquele que fez a promessa. E se Deus fez a promessa, Abraão sabia que ele era fiel para cumprir. Então descansa, querido, em nome de Jesus. Você com Deus sempre vai ser maioria. Se você ousar pagar o preço para resgatar quem você ama, você vai ver a promessa de Deus sendo extensiva na vida destes também, para a glória do Senhor. Perceba que Abraão foi lutar essa guerra. Repitam, essa guerra. Me mostre um outro texto na Bíblia onde você vai perceber Abraão lutando uma outra guerra. Abraão só lutou aquela guerra que tinha a ver com a sua família, que tinha a ver com pessoas do seu sangue, pessoas que ele amava. Eu não entendi, pastor Jean, qual é a aplicação prática? Não é toda a guerra que você pode estar lutando, gente.
Não é toda guerra que você pode. Tem gente fazendo tempestade em copo d'água. Tem gente brigando por nada, duelando por nada, se agredindo por nada, se ferindo por nada. Tem gente desprendendo energia com lutas que não era para você lutar. Deus não mandou você lutar aquela luta. Olha o que Jesus disse para Pedro, quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha do camarada. Pedro, se eu quisesse, eu dava ordem para minha escolta pessoal. Ele não está falando dos anjos dos céus. Escolta pessoal. A escolta pessoal disponível para Jesus na terra eram 12 legiões. Cada legião 6.000 anjos. Olha como era a escolta pessoal de Jesus. Jesus diz: Pedro, se eu precisasse, eu convocava agora 12 legiões de anjos e eles lutariam a minha guerra. Mas Pedro, essa é a minha guerra. Essa não é a sua guerra. Tem guerras tuas que nem o próprio Deus vai lutar, porque são suas. Você tem que passar. Só Jesus tinha que passar pelo Getsemane. Por isso é sua. E tem guerras que Deus vai dizer: tira a mão desse problema que é minha. Diga para o teu irmão: aprenda a discernir quando a guerra é tua e quando a guerra é de Deus. Mas o problema aqui que eu quero enfatizar é que Abraão só foi lutar aquela guerra, e está cheio de gente por aí lutando qualquer tipo de guerra. Não, gente, só lute as batalhas, as guerras que tem a ver com a salvação da sua casa. Lute batalhas importantes, não lute qualquer luta. O ano, acho que foi o ano passado, creio que entre o fim do ano retrasado para o início do ano passado, uma coisa assim. Eu fui num velório do pai de um amigo do meu filho Lucas. Interessante que meu filho Lucas levou esse amiguinho para a igreja e o pai dele aceitou a Jesus. E o pai dele tinha problemas cardíacos e veio a falecer. E o pai dele tinha uma família no passado e outra no presente. E na hora do velório, o filho deste homem mais velho, da outra família, ele estava assim na beira do caixão e dizia com muito desespero, muita angústia, dizendo: pai, por que eu desliguei o telefone na tua cara? Por que eu te agredi daquele jeito? Pai, depois ali foram 6 meses, eu não falei. Pai, ele queria sacudir o caixão, naquele momento, a minha vontade era dizer para ele o seguinte: agora não adianta, camarada. Você lutou uma luta que não era para lutar. Você lutou a verdadeira guerra que você tinha que lutar, você não lutou. Estão entendendo? Aprenda a lutar a verdadeira luta. Tem lutas que você não precisa lutar. Só lute as lutas que Deus quer que você lute. Abraão só lutou isso. Só essa luta. Escute. E daí, pastor Jean? E daí que Abraão libertou Ló, a família, as filhas, a esposa, os servos. Libertou os 5 reis. E daí que Abraão trouxe Ló para Canaã com ele. E daí que Ló voltou para Sodoma. Pastor, mas ele não fez o que era certo? Fez. Ele não tinha orado por Deus. Ele disse: vou destruir Sodoma. Senhor, vai destruir? Vai. Senhor, eu tenho um sobrinho lá, o Senhor poupa ele? Pela tua oração eu poupo. Muitos de nós só estamos aqui por a oração de alguém, gente. Por isso, não pare de orar por aquela pessoa. Não pare de orar pelo pai, pela mãe, pelo tio, não pare de orar por alguém que está distante, porque o Deus que ouve a oração de Abraão é o mesmo Deus que ouve a tua oração. Continua orando. Continua orando. Ló foi solto, liberto, resgatado, foi restituído o que perdeu e voltou para Sodoma. Quando você for ajudar alguém, aprenda com Abraão: não espere reconhecimento. Eu
participei de um curso muito interessante esse final de semana, sexta, sábado e domingo, muito bom o curso, interessantíssimo. E dentre tantas coisas boas que eu aprendi ali, uma destas, o palestrante falou sobre a gratidão. Eu achei incrível como aquele camarada, profundo na área que é, mais de 35 anos, estudando alguma coisa relacionada a trazer você a alta performance, destravar teu potencial, aquela coisa toda, tá? Eu achei interessante o conceito que ele trouxe sobre gratidão. Olha o conceito que ele mencionou, verbalizou sobre gratidão. Existe a pessoa grata e a pessoa... Existe o grato e a... Ele disse, não existe o ingrato, só existe o grato. O outro é o depressivo. Não entendi. Ei, alô, 1, 2, câmbio, ó. Ele disse, existe o grato e o depressivo. Só é grato quem é alegre, quem tem entusiasmo, quem tem ânimo e quem é doador. O depressivo é alguém que não é alegre, animado, entusiasmado e nem doador. Você está conseguindo entender aí? Pergunta para o teu irmão, grato ou depressivo? Por que o cara volta para Sodoma? Porque não tinha alegria, não tinha ânimo, não tinha entusiasmo e não era doador. Porque grato ficaria, grato. Você não vê em nenhum momento tendo o texto, obrigado tio, obrigado. Não! Fez mais que não pedir. Escute. É nesse momento que 2 anjos chegam em Sodoma. Quantos anjos? Em razão de Abraão ter feito o que fez para Ló, Ló ganhou moral com os 5 reis que foram libertos, e Ló se tornou numa figura proeminente, destacável, na porta da entrada de Sodoma. Só se ficava na porta da entrada de Sodoma pessoas ilustres, elitizadas, destacadas, de know-how, de pedigree. Então, em gratidão a Abraão, Ló, a partir de hoje você é um doutor, você é uma figura importante. Fica aqui na porta da cidade. Os anjos chegaram. Os historiadores são unânimes em afirmar que os anjos foram para a praça central de Sodoma, onde toda orgia, devassidão, promiscuidade, onde todo agravo que subia às narinas de Deus eram feitas na praça central de Sodoma. Os anjos foram para a praça. Ló em Sodoma, pelo comportamento, se revela alguém afastado. Alguém, desculpa essa expressão, não gosto dela, mas tenho que falar, desviado. Alguém distante de Deus. Senão vivia com Abraão, vivia levantando altar, buscando a promessa, seguindo a direção, mas não faz. Se não faz, está afastado, porque já andou com alguém que fazia. Mesmo Ló afastado, mesmo Ló desviado, ele consegue identificar que aqueles 2 personagens na praça são anjos. Não entendi, pastor Jean. Todo afastado, ele sabe o que é certo e o que é o errado. Ele sabe que tem demônios e ele sabe que tem anjos. Ele sabe que tem céu e ele sabe que tem inferno. Ele sabe o que é verdade e sabe o que é mentira. Quando Ló contemplou os anjos, correu e se prostrou diante dos anjos. Ao levantar-se disse, senhores anjos, que alegria. Eu não posso permitir que os senhores sigam o caminho sem pernoitar na minha casa, porque já é de noite. Eu faço questão que os senhores entrem na minha casa. Os anjos disseram, não, mas eu faço questão que vocês entrem. Não, mas eu insisto muito, e diz a Bíblia que Ló insistiu muito, e os anjos disseram, não! Como é triste quando o reino dos céus não encontra espaço na nossa casa. Quando é triste quando o reino dos céus prefere ficar na praça
central de Sodoma cheia de orgia do que entrar na casa daquele que se diz servo do Altíssimo. Os anjos não quiseram entrar na casa de Ló. Jesus preferia comer com pecadores e publicanos do que comer com religiosos. Ló insistiu muito, e os anjos disseram: vamos para a tua casa. Foram. Não é fácil trazer os céus para a nossa casa, tem um preço. Os céus não vão entrar na tua casa de qualquer forma. Para o céu entrar, alguma coisa tem que sair. Para o céu entrar, Ares de Sodoma não pode estar ali. Olha o quanto Ló insistiu para os anjos entrarem. Quer ver o reino dos céus entrar na sua casa? Jejum, oração, culto doméstico, leitura da palavra, hinos, coloca CD, coloca hinos, enche a tua casa de louvor. A Bíblia diz que os céus é tomada à força. Não é vivendo de qualquer jeito que os céus vai encontrar espaço na minha casa. Ou é ou não é, ou tem ou não tem. Quando o reino dos céus, quando os anjos entraram na casa de Ló, imediatamente os sodomitas foram para frente da casa de Ló fazer um piquete, uma manifestação, uma reivindicação, gritando: tirem estes homens que estão aí dentro, Ló, porque nós queremos violentá-los sexualmente, nós queremos estuprá-los, nós queremos ter relações com eles. Tirem! Tenha consciência, todas as vezes que você levar o reino dos céus para dentro da sua casa, o ataque do inferno será eminente. Todas as vezes que você começar jejum, oração, leitura da palavra, culto doméstico, todas as vezes que você começar a buscar a Deus, haverá um revide, haverá uma oposição, haverá uma resistência, haverá um contra-ataque. Ou não? Sim ou não, gente? Nós não somos daqui, como Ló não era de lá. Somos invasores, peregrinos. Agora diga para o teu irmão: o terrorista não é o diabo. Diga para o teu irmão: o terrorista é você. Não entendeu? Não é você que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que temer Deus na sua vida. Porque debaixo da unção do Espírito Santo você foi chamado para destruir as obras de Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, e não você fugirá do diabo. Aí, gente, preste atenção, estou terminando. Sodomitas, tirem esses homens. Parece que eu vejo Ló dizendo: senhores anjos, fiquem tranquilos, vocês são por minha conta, eu protejo vocês, eu cuido de vocês, eu não deixo ninguém tocar em vocês, senhores anjos. Um anjo na Bíblia derrotou 185 mil inimigos. Um anjo na Bíblia vai prender Satanás. Um anjo, eu não estou falando de Jesus, o anjo do Senhor. Um anjo, vai prender o diabo. Imagine a força que tem um anjo. Agora imagine 2. E Ló diz: fique tranquilo que eu vou proteger vocês 2. Fala para alguém perto de você: pare de deixar os anjos desempregados. Aí Ló fecha a porta, protegendo os anjos. Senhores sodomitas, calma. Nós queremos... Calma. Não. Esses anjos aqui são ministros de Deus. Então eles representam o ministério. Esses anjos aqui, eles são seres do reino de Deus, ou seja, eles representam o reino.
Então vamos fazer o seguinte: eu não posso deixar vocês tocarem nos anjos. Não, mas nós vamos tocar. Não vou deixar. Não vou deixar. Não vou. Vamos fazer o seguinte: eu protejo, defendo os anjos, mas eu entrego as minhas 2 filhas para vocês violentá-las até a hora que quiser. Você entendeu isso? Os anjos Ló preferiu defender o reino, defender o ministério, defender mais a igreja do que a sua casa. Está conseguindo entender ou não? Então eu vou te ajudar. Tem muita gente como Ló hoje, colocando o ministério na frente da família. O que adianta ser um Ló, sucesso na porta principal da cidade, e ser um fracasso dentro de casa? O que adianta defender o reino, defender a igreja, defender o ministério, se você está negociando a saúde vital da sua casa, do seu lado, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo? Tem gente colocando essas coisas na frente da família. Os sodomitas disseram: sai da nossa frente que agora a gente vai violentar você e vai violentar os anjos. Os anjos abriram a porta, colocaram Ló para dentro, fecharam a porta e só levantaram as mãos. E quando levantaram as mãos, os sodomitas ficaram cegos e não conseguiram encontrar a maçaneta, a fechadura, não encontravam a porta. Não entendi, pastor Jean, se é verdade que quando levamos o céu para dentro de casa, o inferno se levanta, também é verdade que quando você traz o céu para dentro de casa e o inferno se levanta, ao trazer o céu para dentro de casa, o inferno não vai conseguir encontrar a porta de entrada, porque a tua casa está protegida, está amparada, está guardada pelos anjos do Senhor. Nenhum mal entrará na tua tenda, nenhum mal entrará na sua casa. Os anjos disseram: Ló, vamos embora. Ló disse: não, antes de ir embora eu posso pelo menos falar disto para os meus genros. Como assim? Era como se Ló dissesse: os meus genros nunca imaginaram, nunca souberam que eu também sou servo de Deus. Você pode ir pregar para eles. E os genros, Ló foi lá pregar para os genros, e os genros disseram: como é que é, Ló? Você está nos dizendo que você é servo de Deus, que você serve a Deus, apesar de viver em Sodoma e fazer o que... E você quer que a gente deixe Sodoma para viver o tipo de vida que você vai viver? Não, mas calma aí. Se você é servo de... Qual é a diferença? A tua vida e a nossa vida é a mesma coisa. Você não pode nos convidar para ter uma vida diferente se a sua vida é igual à minha, se a sua vida é igual à nossa. Os genros ficaram. Sodoma foi destruída. E o Espírito de Deus me levou a essa reflexão para concluir a mensagem. Se Ló soubesse que aquela seria a última noite em Sodoma. Era a última noite, e ele não sabia. Estamos diante de uma ceia, e eu preciso formular esta pergunta para você da parte do Espírito Santo: e se essa for a tua última noite? A morte vem para todos, para pequenos e grandes, jovens e idosos. Tem caixão para pequeno e tem caixão para grande. Como é que está a tua vida com Deus hoje, queridão? Como é que está a tua vida com Deus hoje, minha irmã? Esta não precisa ser a última noite para você. Essa pode ser a última noite para a tua velha vida e o começo de uma nova história para a glória do Senhor. O que é que eu preciso fazer, pastor? A partir de hoje, faça como Abraão.
Não queira ser um Ló, diga, eu não quero ser um Ló, eu quero ser Abraão. Eu quero seguir a direção de Deus. Eu quero viver edificando o altar para o Senhor. Eu quero viver em torno das promessas. Eu quero ter um comportamento diferente, porque o que vai determinar céu ou inferno na minha, na sua vida, é o nosso comportamento. É o nosso comportamento que nos colocará diante dos céus ou diante do inferno. Deus não manda ninguém para o inferno e Deus não manda ninguém para os céus. Deus só respeita a opção que a gente escolher. Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na comunidade da Fé Church. Porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.